Galera, identidade é a sua essência, é aquilo que te conecta entre o seu espírito e o meio social. Então, ela é extremamente importante, porque é através da identidade é que você consegue determinar quem você é. Então, eu fico assim, super, cara, tristérrimo, entendeu? Como ainda existem no Brasil, principalmente da parte assim de negros que não conhecem a sua história, a, a sua cultura e tudo mais, né? Então torna assim bastante difícil para você conhecer quem você é de fato, entendeu? É necessário, entendeu? Conhecer sobre a sua história, conhecer sobre a sua sociologia, conhecer sobre sua cultura. Por exemplo, é extremamente importante para nós negros conhecermos assim as antigas civilizações que foram construídas por negros, entendeu? Isso inclui Egito, Etiópia, dentre outras mais, assim que se eu falasse aqui, seria uma lista assim extensa, entendeu? E é interessante como no caso dos egípcios se passaram milhares de anos, entendeu? E eles não perderam a identidade deles. Eles ainda se definem como egípcios, entendeu? Ah, tá certo que ocorreu miscigenação no Egito, né? Vieram árabes para o Egito, ingleses, franceses, mas é assim eu fico, cara, boquiaberta, com a noção sólida que os egípcios eles possuem de identidade, né? Eles se declaram egípcios e se declaram como ancestralidade, né? Daqueles que construíram as antigas pirâmides. Embora a cor até já trocou, existem negros sim no Egito, mas é na parte assim mais para o sul do Egito, né? E é incrível isso daí. Então, quão importante é você ter a noção de identidade, conhecer quem você é. É através da sua história, meu amigo. Então, eu costumo tecer várias críticas, né? De uma vertente de pensamentos de negros que costumam falar assim: porque a escravidão ela ocorreu há centenas de anos atrás, é para ser esquecida e tudo mais. Galera, você esquece da escravidão, você também esquece uma parte da sua história, entendeu? Nenhum judeu esqueceu o Holocausto. Nenhum judeu esqueceu o quanto que eles foram perseguidos, foram proibidos de viver em comunidades europeias só por causa da sua posição religiosa, só por causa da etnia a qual pertencia, entendeu? Então, os judeus possuem ah, um senso sólido de identidade. Então, é esse senso de identidade também que nós negros devemos construir, entendeu? Se passaram milhares de anos e os judeus ainda se identificam como aqueles povos, né? Ah, ali que escreveram a Bíblia, que vivenciaram aqueles processos ali histórico, êxodo e tudo mais, foram escravizados no Egito. Cara, olha só que legal, cara, você manter a sua cultura viva, entendeu? Então, uma pessoa que não mantém a cultura, o seu processo, a sua história, o seu passado, ele não possui um presente. E eu noto assim que, infelizmente, no Brasil, existem muitos negros que não possuem um presente.
Porque não estudaram a questão da história, não sabe se situar onde estão na sociologia. Aí existem aqueles opinadores, né, aqueles formadores de opinião. Ai, porque o Estado ele tem que prover uma educação para os negros, para que os negros ganhem consciência de sua cultura e sua raça e tudo mais. Galera, mazela isso daí. Noção da sua história, da sua cultura, você tem que herdar dos seus pais, herdar do seu ciclo social, entendeu? Eu falo isso por experiência própria, porque eu nasci numa família no qual minha mãe era negra. Então ela transmitiu valores, cultura, história e tudo mais. E eu cresci assim, cara, conhecendo bastante sobre a cultura negra, entendeu? Então isso ajudou muito a formar assim um, uma identidade sólida. E as pessoas precisam dessa identidade sólida, entendeu? Não tem como você pegar a sua história e jogar no lixo. Isso daí é. Aqui eu nunca me declarei de direita ou de esquerda, entendeu? Eu sempre fui sobre a linha de pensamento de Martin Luther King, Marcus Garvey e tudo mais, entendeu? Então, existem certos negros de pensamento assim de direita bolsonarista que quer assim pegar o nosso processo histórico e jogar na lata do lixo, como se nunca existiu. Galera, judeu nunca julgou. Jogaram a sua história, a sua cultura na lata do lixo. Não faça isso, meu amigo. Aqueles imigrantes europeus, alemães, italianos que migraram para cá para o Brasil e se estabeleceram ali no Sul, no qual eu não critico e nunca critiquei, tá bom? O fato lá deles celebrarem o Oktoberfest e tudo mais, manterem a cultura deles, eu acredito que eles esteja extremamente corretos, entendeu? No sentido que eles querem vivenciar a história dele, a sociologia deles, entendeu? E nós negros devemos fazer o mesmo com a nossa cultura. Então existem certas pessoas assim que criticam a cultura do sul do país, falando, ai, porque é uma cultura eurocêntrica, excessivamente eurocêntrica. Cara, pô, deixa os caras eles estão mantendo viva a cultura deles. Europeus mantêm viva a cultura deles. Japoneses mantêm viva a cultura deles. Judeus mantêm viva a cultura deles. Árabes mantêm viva a cultura deles. Entendeu? O mesmo nós negros, devemos fazer em relação à nossa cultura. Entendeu? Então, você manter sua cultura, sua história, cara, é um modo assim excelente para você criar uma personalidade sólida, entendeu? Então, se você for assim reparar esses grandes escritores, entendeu, cara, que aí inclui pensadores e tudo mais, eles tiveram assim uma ligação com a cultura deles extremamente sólida, entendeu? Quando se trata assim de Albert Einstein, entendeu, cara? Pô, um grande físico, entendeu? Ele tinha assim uma ligação assim extremamente forte com a cultura judaica, né? Acreditam, né, que até mesmo a teoria dele foi baseado em bases do judaísmo, né? Segundo dizem aí, né? Porque ele era extremamente ligado com a cultura dele, entendeu? Então ele não deixou ali morrer, né? A cultura judaica, né? E até mesmo quando você enxerga pessoas de grande relevância na história, pô, cara, Martin Luther King, ele nunca deixou a cultura dele morrer. A história, o processo, tudo aquilo que ele sofreu e tudo mais. E isso também é válido
não só para o coletivo, entendeu? Mas para você também, entendeu? Você não chega em nenhum lugar, cara, se você esquecer a sua história. Não é verdade? Pô, cara, se eu esquecer, por exemplo, o que ocorreu comigo há 10 anos, 5 anos atrás, como que eu posso me projetar para o futuro se eu não tenho referências do passado? Então é através das referências do passado que conseguimos nos planejar no presente e nos projetar para o futuro. Então por isso não devemos deixar jamais a nossa história morrer, entendeu? E a nossa história, a nossa cultura que modela a nossa personalidade para ter uma personalidade sólida. Muitas pessoas não possuem uma noção de história ou cultura sólida. Aí se tem aí nas redes sociais agora um tal de movimento pardo, né? Cara, como é fácil retirar o conceito de identidade de alguns negros. Cara, só basta um pouco de argumentação ali, um pouco de argumentação aqui, então o cara ele se declara pardo e não é mais negro e joga todo o processo histórico, cultural dele na lata do lixo, entendeu? Ele está se obdicando, se abstenindo de sua identidade. Criou assim uma identidade global, sem referências, né? De agora em diante ele não possui raça, não possui linha de cultura, não possui linha de história, né? A história dele é como eu posso falar, ele vive no aqui e no agora, entendeu? Não tem referência do passado. Então é lógico, com isso eu não quero dizer que não ocorreu miscigenação no Brasil. Sim, ocorreu miscigenação no Brasil, entendeu? Mas eu já mencionei aqui nos meus vídeos que miscigenação, mestiço, sangue de europeu, africano, indígena, exceto alguns poucos no Brasil, não tem. Porque o resto, meu amigo, todos vão ter isso daí no sangue, cara. Né? Vão ter sangue de indígena, africano ou europeu, entendeu? Mas aí, o que define de fato a sua raça é o que você aparenta ser, entendeu? O que você aparenta ser é o que você vai ser, entendeu? Então eu não posso, como é que se diz, me declarar, como é que se diz, sendo um não negro, mesmo sabendo que meu pai é branco, meu pai tem descendência europeia, né? Mas os meus traços são de negros. Portanto, como é que se diz, a minha inclinação histórica, social, que explica a minha identidade, ela é negra. Então, é muito importante resgatar o conceito de história, cultura negra, não jogá-la na lata do lixo. Galera, isso foi o vídeo de hoje. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá o seu joinha ali, aperta, manda o dedão aí no like aí, cara, para fazer a alegria do Zion, entendeu? E uh, põe aí os seus comentários aí. Eu gosto quando vocês colocam aí os comentários aí, comentando acerca do vídeo. É muito bom, galera. Bem, eu sou o Zion. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.